Olá, bem-vindo novamente. Nós estamos faltando de gravar vídeos por um tempo. Nós estamos em várias atividades, viajando, ficando com outras pessoas. Então foi difícil para gravar durante essa época, né? Mas nós sentimos que nós precisamos voltar para gravar algumas coisas para encorajar vocês na palavra de Deus, nas promessas de Jesus. E hoje nós queremos falar uma coisa que pode ser uma coisa de botar medo, né, em você, mas não é isso. É para nós termos paz nisso. Então nós queremos falar sobre Mateus capítulo 24, mas primeiro nós vamos ler em João capítulo 16, versículo 33. Debbie? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essas aflições é a palavra tribulações, mas Jesus passou por tudo que nós podemos passar, né? E ele falou, ele venceu, mas tem o que? Paz. Para nós tem paz. Agora nós vamos ler em capítulo 24 de Mateus, uma coisa, nós não somos teólogos no coisas profético, mas nós sabemos ler a Bíblia, tá? Então nós vamos ler o que está escrito aqui. Nós sabemos assim que existe principalmente três posições quando a igreja, o corpo de Cristo vai encontrar Jesus no ar, né? Mas nós sabemos que tem o retorno dele. Então a primeira vez ele vem para a terra foi o quê? Quando ele nasceu como bebê. O segundo retorno é quando ele volta e bota os pés no Monte de Oliveira, que nós vamos ler nesse versículo, quando ele está ensinando os discípulos. Essa é a segunda volta. Não misturo a volta com o encontro no ar. Duas coisas diferentes. Mas nós sabemos que tem basicamente três posições principais, né? Que alguns creem pré-tribulação no meio e pós-tribulação, para quando a igreja vai levantar e sair daqui para encontrar ele no ar. Pessoalmente, eu estou no ponto na minha vida, eu acho que nós vamos encontrar ele e volta logo, no retorno, junto com ele, tá? Pode pensar sobre isso, mas é mais importante para preparar para o pior e espera que o melhor, tá certo? O melhor vai acontecer antes, tá? Então ela vai ler, pode ler. Então vamos começar a ler aqui no versículo 2 do capítulo 24 de Mateus. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Eu acho que é interessante aqui que eles estão onde? Monte de Oliveira, onde a Bíblia está dizendo ele vai voltar e botar os pés lá, né? Mas ele está ensinando os discípulos sobre a volta dele, segunda volta. Então ele falou as pedras, as rochas do templo vai ser derrubado. E já foram, né? Já foram, nessa época. Isso aí mas a questão é que ele é a nossa rocha, né? Então, pode ler. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, essa aqui, claro que desde essa época, tinha guerras, tinha especulações de guerras, tinha terremotos, tudo e fome, acontecendo
já está acontecendo. Mas então, quando os últimos dias, como chama? Últimos dias? Como chama? Fim dos tempos começou. Nessa época. Quando Jesus ressuscitou, realmente começou. Mas nossa esperança é nele. Mas todas essas coisas já estão acontecendo por muito tempo. Então, quanto mais nós estamos mais perto da volta de Jesus. A gente vê que, como Jesus falou, essas coisas, né, são só os princípios das dores. Então, a mulher, quando está gestante, está para dar à luz, ela começa a sentir, né, uma cólicazinha, que às vezes ela nem percebe se é realmente já as dores de parto. Aí, com o tempo, aquelas dores vai aumentando e, por final, aquelas dores, ela não tem dúvida, são realmente, e está na hora de ir para o hospital. Então, Jesus está falando que essas coisas, eu não sei. Então, essas coisas que acabamos de mencionar aqui, ele falou, isso é o princípio das dores, né? Aí vem mais, porque depois dos princípios vem aquele do meio, e depois vem as dores mais fortes do final, antes de dar à luz a um novo tempo, uma nova época. Então, a gente vê que, podemos dizer, a gente vem vendo, né, essas coisas, mas você que está assistindo o jornal, você está vendo que está aumentando cada vez mais, mais desastres, mais enchentes, mais terremotos, mais guerras, e não sei se vocês percebem, mas isso é uma figueira atrás da gente, né? E Jesus mandou a gente ficar atento à figueira, e a figueira é Israel. E a gente sabe que Israel está na notícia diariamente, né? Por causa das guerras que está acontecendo lá. Então a gente vê que as dores estão acelerando, estão aumentando, e isso nos chama a ficar atentos, a nos preparar, assim como uma mãe gestante, um casal que está à espera de um filho, eles se preparam, eles estão preparando o quarto do bebê, eles estão preparando o enxoval do bebê, estão preparando a mala para ir para o hospital. Então, nós também, como filhos de Deus, temos que estar nos preparando para o que está por vir, porque a gente está percebendo, não podemos ser nécios e ignorar os sinais que Deus está nos mostrando e nos chamando para a gente se despertar para o que está por vir, nos preparar através de estar informados no que está acontecendo e o nosso coração preparado para estar na presença de Deus, sempre com Jesus, sempre como o nosso tudo. Porque realmente, se essas coisas que está falando aqui estão por vir, se nós vivemos em país que temos desfrutado de liberdades, de abundância de comida, segurança, as bênçãos, nós não temos a mínima ideia das coisas que nossos irmãos em outros países têm sofrido desde o princípio, desde que a igreja começou. Então, nós às vezes estamos assim muito mal acostumados e não estamos preparados, né, para o que está por vir. Nós precisamos nos preparar. E o primeiro preparo é o preparo do coração. Que a gente esteja buscando a Deus de todo o nosso coração, que a gente esteja nos fortalecendo no conhecimento da palavra, porque você não sabe quando a palavra vai ser retirada da sua vida, né, o livro, né, você tem que ter ela engravada no seu coração, para que, não importa onde a gente estiver, a gente vai poder, né, ter a palavra dentro de nós, nos alimentando diariamente e nos fortalecendo. Mas o versículo 9 fala sobre todas as nações vão contra Israel. Lembra que todos são todos, né? A palavra de Deus, principalmente, foi porque Israel. Depois foi para os outros povos. Mas às vezes nós pensamos que nós não vamos entrar em qualquer problema, qualquer tribulações. Não, nós vamos contra Israel. E então nós não vamos existir como, por exemplo, Estados Unidos não vai existir como um poder. Uma nação poderosa. Mas vai ser o quê? Não existe ou vai ser uma entidade
submete submetida para o outro. A outro governo. Tá. Então, isso são coisas que a gente vê que o que está acontecendo agora em Israel ainda não é o fim, porque todas as nações não estão indo contra Israel, né? Mas a gente vê que está caminhando para esse ponto, porque mesmo que tem nações que o governo está apoiando Israel, tem pessoas nessas nações que estão contra Israel. Isso que é incrível ver o quanto tem crescido o antissemitismo, né? O ódio contra Israel. Não sei se eu falei essa palavra correta. Pessoas contra os judeus. Contra os judeus, né? Então, assim, está crescendo, a gente vê aqui nos Estados Unidos, e eu creio que talvez vocês tenham visto isso aí no Brasil, e eu creio que está acontecendo em muitas nações. Então, por enquanto, graças a Deus, né, o presidente Trump ainda apoiou Israel nessa guerra, né? Mas, como o Joe estava falando, vai chegar um dia que o nosso governo não vai apoiar Israel, vai vir contra, porque a Bíblia diz que todas as nações, né, vai odiar Israel. Mas pula para o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E 14 também. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, aqueles que perseverar até o quê? Fim. O fim. Será salvos. Até o que precisa ser feito também, que é o evangelho ser pregado no mundo inteiro. Essa ainda está acontecendo. Então, nós podemos ver que as tribulações vai acontecer enquanto o evangelho está sendo pregado. Tá? Quem leia mais aí? Essa próxima parte fala sobre a abominação desolação de abominação, né? Em Daniel. Mas pode ler, vamos ler começa com o versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, nessa próxima parte está falando sobre os cristos falsos, messias falsas. E vai ter isso. E não pode achar ele em qualquer lugar, lá. Não, essas são pessoas falsas. E tem religiões que já ficam dizendo que Cristo já voltou e que ele era esse profeta ou aquele profeta. E eu falo assim, poxa, se Jesus já voltou, eu estou desapontada. Se é isso que Jesus, que já voltou, trouxe, se esse é o reino dele, é triste. Eu estou muito desapontada. Então, eu tenho uma esperança que quando Jesus voltar para reinar sobre a terra, vai ser fora deste mundo, vai ser fora da nossa imaginação de maravilhoso, né? Mas nós sabemos que ele vai mostrar muitos sinais, milagres falsos. Os falsos profetas. Sim, os cristos, né? E os cristos falsos. Então, encorajar você de não é só porque alguém está operando milagres que você deve acatar o que eles estão falando. Tem que ver o fruto da vida deles, né? Se eles estão, a Bíblia diz, a árvore se conhece pelo fruto, o fruto do Espírito. Então, tenha cuidado, né, de não ser enganado por pessoas que podem produzir, né? Se lembra que os mágicos do Egito também conseguiram produzir sinais e prodígios, e isso endureceu o coração de Faraó, entendeu? Então, tem que conhecer Jesus e conhecer o fruto do Espírito Santo, para você, se você tem já essas coisas, o Espírito em você, e você está produzindo o fruto do Espírito Santo, você vai reconhecer o verdadeiro e não ser enganado pelo falso. Então, versículo 26 e 27. 26 a 27. Portanto,
Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, nós sabemos que vai, como ela está dizendo, vai mostrar sinais, milagres, tudo em muitos lugares, mas não acreditam nisso, tá? Em versículo 29, vamos começar lá, vamos olhar esses sinais aqui, o ordem de coisas. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso aconteceu ainda? Não, ainda não. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando nós vamos ser acolhidos? No fim. Então, nós precisamos endurecer, nós precisamos ser preparados para o pior e esperar para o melhor acontecer. Nós precisamos endurecer. Endurecer? Não. Não é... Perseverar. Perseverar. Isso. Ele traduziu uma palavra em inglês. Perseverar em inglês é endurance. Aí ele criou sua própria palavra. Não é endurecer. Não endurecer seu coração para Jesus, tá? Perseverar. Perseverar. Na promessa de Deus em Cristo e ter Cristo como a tua essência de tudo. A rocha que não pode ser abalada, independente do que está acontecendo em nossa volta, temos que ter Jesus e é tremendo relembrar. Ele disse, eu venci todas essas coisas, a minha graça te basta e nós podemos nos alegrar, porque ele sempre será a nossa força, o nosso conforto, a nossa provisão, a certeza da nossa salvação. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como sempre fixar seus olhos em Jesus. Seja muito abençoado, tá? Deus abençoe.